Mas nós vamos conversar agora com a deputada Patrícia Bezerra, do PSDB. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos do Jornal da Rede Alesp. É um prazer estar com vocês e bom dia também a todos que nos veem. Deputada, a senhora protocolou recentemente o projeto 212 de 2021. Do que trata esse projeto? Explique isso para os nossos espectadores, por gentileza. É um projeto, Fábio, que vai tratar da questão da prioridade na fila da vacina, né? A gente sabe que existem inúmeros pedidos nesse sentido, da gente ter um atendimento prioritário para aquela categoria. Infelizmente, se a gente tivesse vacina para tudo isso, né? Mas assim, o governo tem toda boa vontade em fazer esse atendimento a esses pleitos, mas não é a realidade que a gente tem na distribuição de vacina nos países e na nossa capital também, e nem no nosso estado. A questão vem tratar um nicho muito específico e necessário da gente atender com prioridade, que são os produtores rurais, os agricultores familiares e os feirantes, né, das feiras livres, para que eles tenham esse atendimento prioritariamente na vacinação, Fábio. E, deputada, estima-se que seja um contingente de mais ou menos quantas pessoas que trabalham nessas áreas rurais, que trabalham em feiras aqui no estado de São Paulo? A senhora tem um número aproximado? A gente tem, mais ou menos, segundo a última coleta de dados de informação, de censo, né, se a gente pode assim chamar, que o estado possui mais de 200 mil produtores rurais, né? Isso é um dado da PNAD de 2018. Então, 0,4% da população do estado representa esse nicho. E a gente sabe também, Fábio, que eles foram extremamente afetados pela crise, né? E a gente não parou de consumir esses produtos, a gente não parou de comprar, a gente não parou de fazê-los trabalharem, vamos assim dizer, né? Então, por conta dessa demanda, a gente precisaria também olhar para eles de uma forma um pouquinho mais célere na situação de vacinação. A senhora tocou num ponto crucial, viu, deputada? Por isso que eu acho bem interessante esse seu projeto. Porque nós continuamos indo aos supermercados, às feiras livres e consumindo. Nós queremos lá o nosso legume, né? Então, nós vamos atrás do produto. Então, esse produtor rural, em nenhum momento, ele parou de trabalhar para conseguir abastecer os consumidores. O comerciante também, seja o comerciante de um supermercado, de uma pequena lojinha, de uma feira livre, todos estão trabalhando. Chegou para a senhora muitos números relacionados a mortes de pessoas dessas áreas, que trabalham nessas áreas? Em específico, não, Fábio. Na verdade, o que chegou foi exatamente a demanda, né, por eles terem a representação aí de quase 24% dos vínculos formais de trabalho no Estado, né? Então, assim, é um número muito significativo, muito representativo dessa classe. Então, é claro que quando a gente está expondo esses quase 25% de trabalhadores ao convívio diário, seja na feira livre, seja no contato com o comprador, seja com a forma de fazer o negócio, com alguém que está, de alguma forma, contaminado, ou as inúmeras pessoas que frequentam os mercados e as feiras, a gente realmente os expõe, né, mais do que o necessário e torna-os, assim, na minha ótica e na ótica das pessoas que fizeram a solicitação, né, essa classe, essa categoria prioritária para o atendimento. Deputada, outro projeto da senhora que me chama a atenção é uma que a senhora exige, por parte do Estado, um suporte emocional aos profissionais que trabalham na saúde. Fale um pouco desse projeto, por gentileza. É exatamente isso, Fábio. Eu sou psicóloga de formação, né? Eu tenho um envolvimento muito grande com a questão da doença mental e a gente fala muito em outros tipos de comorbidades da pandemia, desse momento que a gente vive,
mas a gente não aborda as questões ligadas à saúde mental. E quando a gente o faz, a gente sempre privilegia o usuário da rede pública e não aqueles que trabalham na rede pública, né? E isso me traz um sentimento de injustiça muito grande, porque se os nossos filhos estão sendo atendidos na rede, se as pessoas estão sendo atendidas nos hospitais, se as pessoas estão sendo cuidadas pelo Estado nesse momento, é porque existem uma série de colaboradores, de servidores que estão à disposição e que estão, de alguma forma, sendo acometidos por aquilo que eles estão acompanhando, né? A gente tem aí um absenteísmo, normalmente, Fábio, fora do tempo da pandemia, de 30% a 40% no município de São Paulo, de pessoas que já tinham alguma coisa, alguma patologia, né? Um estresse grave, uma depressão, uma síndrome de pânico, uma TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizado, tudo ligado a essa questão do trabalho. Com o advento da pandemia, com o advento da Covid, tudo isso foi elevado a outros níveis de potência. Para você ter uma noção, Fábio, e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem, mundialmente falando, aumentou os patamares de doença mental em criança e adolescente para mais de 52%. A procura por especialistas, por psiquiatras, e inclusive a medicação em virtude disso. Então, a gente precisa dar para essas pessoas que foram alijadas dos processos, né, educacionais, os professores que estão lidando com uma demanda absurda, porque você sabe, a gente está todo mundo percebendo, Fábio, como é difícil trabalhar virtualmente, né? Como é penoso trabalhar virtualmente, dá a impressão que é uma coisa muito mais simples, mais confortável, mas não é. E então você tem que lidar com todas essas idiosincrasias que a crise te impõe, e você tem um acometimento de doença mental. E isso tem acontecido com a população dos colaboradores da rede estadual, né? Tanto na educação, quanto na saúde, quanto em outros serviços, que depois também a gente vai estender essa rede de atendimento, mas é prioritário que a gente, nesse momento, tenha um olhar diferenciado, tenha uma atenção especial e tenha um serviço próprio para atender essas pessoas de forma individualizada, terapêutica e intencional para que eles sejam recuperados de médio a longo prazo, porque não existe curto prazo nesse tipo de patologia. Deputada, nesse momento de pandemia, e quando eu falo nesse momento, leia-se aí um período que já é de um ano, então acaba sendo um momento muito longo, né? Todos nós, de certa forma, estamos afetados psicologicamente também por causa da doença. Uhum. Às vezes eu conversando com amigos, eles falam, eu até desligo a televisão na hora do jornal porque eu já estou desgastado de ver tanta notícia ruim. Uhum. Agora, no caso, o profissional de saúde, ele não tem escolha, é o trabalho dele. Não. Ele está ali todos os dias para salvar vidas. E todos os dias ele salvando algumas, perdendo outras. Como que seria feito esse trabalho psicológico junto a esses profissionais? Já existe aí um planejamento de como ocorreria efetivamente esse atendimento a esses profissionais da saúde? Com certeza a gente já tem os equipamentos próprios desse atendimento, né, Fábio, na própria rede, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a gente tem os CAPs, a gente tem os núcleos de psiquiatria que são próprios para fazer o atendimento, e no CAPs a gente tem toda a sistematização, né? Eu não conheço as outras cidades, a gente está estudando, mas a gente tem toda essa sistematização de atendimento. O que seria feito é colocar esse próprio atendimento a serviço dos nossos colaboradores, né, de forma multidisciplinar, seriam atendidos por psicólogos, pelos psiquiatras, necessariamente também por terapeutas ocupacionais, por algum tipo de fisioterapia, se necessário fosse, né, para fazer uma recuperação aí num prazo mais exíguo do que o prazo normal, né, para tirar você desse foco da crise, porque a gente também entra em momentos de crise de ansiedade, em momentos de crise de pânico, em momentos... Então, assim, nesse momento você tem que ser de um outro tipo de intervenção. Os grupos também de conversa, as rodas de conversa, Fábio, já têm existido
entre esses profissionais, pelo menos aqui na capital, tem surtido um efeito muito bom terapêutico, né, que são aquelas questões relativas a um núcleo de pessoas com as mesmas patologias, com as mesmas necessidades, que senta e fala, olha, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, parece que é pouco, mas no que diz respeito à terapêutica e ao resultado disso, surte muito efeito. São as técnicas dos alcoólicos anônimos, dos neuróticos anônimos, enfim, desse tipo de métrica e de forma de funcionar que possui uma eficácia muito grande num curto prazo e traz também um senso de solidariedade para todo o grupo, né? Então, assim, eu começo a entender o meu colega, eu começo a entender por que meu colega se ausentou do trabalho por tanto tempo, começo a entender que as dores deles também são minhas e a gente cria esse processo de solidariedade que às vezes também nos falta, porque a gente está sempre apressado correndo para apagar incêndio. Mas para você ter uma ideia, Fábio, 9 a cada 10 médicos tiveram problemas de saúde mental durante a pandemia. Então, assim, é um número acachapante e preocupante. Deputada... E a incidência... Deputada, eu quero pegar o gancho nisso daí que a senhora está falando pelo seguinte, em algumas atividades profissionais, quando se tem a possibilidade de um atendimento psicológico, de um atendimento psiquiátrico a um funcionário que está com algum problema, que às vezes o próprio funcionário tem vergonha de se abrir porque ele acha que pode sofrer preconceito na empresa, no setor dele. Na área da saúde, por serem profissionais da área de saúde, a senhora acha que isso nunca acontece ou até mesmo na área da saúde vai ter profissionais que precisam de ajuda, mas não vão pedir ajuda? Você tocou num ponto muito interessante, Fábio, porque assim, a gente está em 2021, né? As portas aí de um outro século e ainda as pessoas acham que quem procura um psicólogo, que quem procura um psiquiatra é louco. Você tem toda a razão, né? E não pense que na área médica as pessoas têm menos preconceito, porque não tem. Inclusive, elas têm uma síndrome assim, de autorresolução, né? Se eu sou médico, se eu sou da área, se eu sou enfermeiro, então eu estou apto a lidar com as minhas próprias questões pessoais, né? E eu sou, é como se fosse aquela coisa assim, eu sou autorresolutível, e assim, não existe isso. Nós todos precisamos de uma intervenção. E dependendo do grau... Olha isso, Fábio, nós somos 22 milhões de deprimidos no Brasil. É a população da capital mais algumas cidades metropolitanas, né? 22 milhões de deprimidos categorizados, que passaram por uma consulta e que foram diagnosticados com depressão. Então, você imagina o que a gente tem de não notificação das depressões. E ainda mais nesse período cumulado, convivendo todo mundo dentro do mesmo espaço, as pessoas tendo medo de sair às ruas, não sabendo como que vai ser esse novo tempo depois da Covid-19. Então, é o que você falou, né? Todos nós estamos submetidos a um nível de estresse, a um nível de tensão, a um nível de patologia até, mas existem aqueles que estão num outro grau e que precisa de intervenção. Às vezes é uma intervenção que não pode ser fora da medicamentosa, porque quando a gente faz uma depressão clínica, você para de produzir dopamina, serotonina, o teu corpo não produz mais, né? Por mais que você venha ter conversas, por mais que você tenha... Não, é uma questão química, e você só repõe a química com química. Então, você precisa temporariamente de uma reposição dessa química, de um preceptor de serotonina, de dopamina, para que você volte aos padrões, né, de bem-estar, de alegria e até de condições para você lidar, inclusive, com a crise que você está vivendo. Então, por conta disso, Fábio, é sine qua non a necessidade da gente fazer uma intervenção nos nossos colaboradores, porque quem mais precisa de ajuda é quem cuida. Agora, deputada, eu vou fazer uma pergunta aqui que parece uma provocação, mas não é. É só para entender melhor como é que funciona o dia a dia relacionado a esses projetos que a senhora está apresentando. No momento como esse, de pandemia, que existem inúmeras prioridades, são inúmeras, né? E o Estado tenta atender ali todas as prioridades possíveis, mas tem hora que uma coisa é mais prioridade que outra. Como que é a aceitação, a receptividade de projetos como esse da
senhora, que trata do lado emocional dos profissionais envolvidos na pandemia. É bem recebido até por seus colegas deputados, pelo governo, na hora que a senhora aparece com propostas desse tipo? Existe um amadurecimento em relação a esse tipo de tema? Na verdade, Fábio, eu, da parte do governo, sim, né? Tive uma boa receptividade. Você sabe que eu sou uma novata aqui na Assembleia, né? Estou chegando agora, estou acabando de montar o meu gabinete, não tem um papel na minha mesa ainda, não tem um clips. Então, assim, eu não tive ainda tempo de conversar com os colegas, vou falar com os meus colegas a respeito dessas propostas, mas eu acredito, pela experiência que eu trago da Câmara, Fábio, que isso é bem aceito, sim, né? Exatamente pela urgência de cuidar de quem está no primeiro escalão, no pelotão de frente, atendendo a população. E a gente sabe que quanto melhor essa pessoa tiver, do seu ponto de vista emocional, estrutural, físico, melhor será o serviço que será prestado para a população. Então, eu acredito que por essa questão que envolve, né, esse atendimento, eu não acho que se vá ter dificuldade. Mas é muito difícil mesmo, como você mencionou, Fábio, fazer uma eleição, né, do que é urgente e do que é emergencial, né? Então, assim, essa distinção, fazer é muito complexo, porque a vontade que a gente tem é de atender a todo mundo, né, de colocar todo mundo na lista de prioridade, mas, infelizmente, a gente precisa fazer aí as equações, conversar muito com o governo para saber não só de disponibilidade, de vontade, porque eu sei que eles têm, mas a questão do que a gente tem de insumo, o que a gente tem aí de vacina para a gente, num curto e médio prazo, atender todas essas demandas prioritárias. Deputada, a senhora até brincou que ainda está organizando o seu gabinete, né? A senhora teve 2 mandatos na Câmara aqui de São Paulo. Quais são as suas expectativas em relação a esses 2 anos agora como deputada? O que a senhora espera conseguir realizar aqui dentro da Alesp? Olha, Fábio, eu estou muito animada, né? Eu estou muito desafiada, eu sou movida a desafios, eu sou movida a gestão de crises também, isso me fascina, né? E então, para agora, para o Estado, eu tenho a intenção e a vontade, né? E estou muito imbuída de um sentimento de labor mesmo, de ir até as últimas consequências para isso, as consequências boas, né? Claro, mas de trazer aquilo que eu já imprimi na Câmara Municipal, no sentido de trazer um atendimento e promover socialmente a vida das pessoas, tratar a mulher como prioridade naquilo que concerne ao combate à violência, aos abusos, né, à violência sexual de criança, de adolescente. Então, imprimir essa mesma marca, essa mesma pegada que eu tive lá no Estado e dar capilaridade à voz de uma mulher que é militante, né, mas que é apaixonada pela política, acredita na política como um instrumento de transformação, não só social, mas também de toda a sociedade. Então, imprimir essa marca também aqui na Assembleia Legislativa. Essa é a minha expectativa. Deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, seja bem-vinda à Assembleia, em nome aqui do Jornal da Rede Alesp, e muito obrigado pela sua participação hoje e por todas as informações que a senhora trouxe aqui para os nossos espectadores. Obrigada Fábio, foi um prazer estar com vocês e estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez.